Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Cada dia não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Ó, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Boa noite. Estamos começando nesse momento a nossa live que temos feito durante já algum tempo. A Rose tem feito um pouco mais que eu tenho cedido para ela devido a algumas circunstâncias. Mas esperamos que nessa noite a gente possa meditar um pouco sobre a palavra de Deus, num livro que ultimamente, não sei porquê, os pastores têm evitado de pregar sobre ele ou deixar de pregar, mas é um dos livros, eu não diria o mais importante, porque todos os livros da Bíblia são muito importantes. Mas esse livro, por ser um livro que contém muito simbolismo, chamado um livro simbólico, e tem várias correntes de pensamento sobre ele, talvez nós, pastores, tenhamos nos furtado um pouco de pregarmos sobre esse texto, porque há muitas correntes teológicas, algumas contradições, mas nós esperamos que nessa noite a gente possa tirar
algum proveito da palavra de Deus. Perdão. Eu quero desejar a você desde já uma boa noite e que juntos aqui possamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, o verso 3, apenas o verso 3. Apocalipse 1, apenas o verso 3, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está cumprido. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, nesse momento, nós vamos participar da Tua palavra. Permitas, ó Deus, que ela seja clara aos nossos corações. Que todos aqueles, ó Deus, que estão a ouvir-nos e ver-nos, possam tirar proveito, Deus, para suas vidas espirituais, para suas vidas emocionais, para os seus mais profundos sentimentos do coração. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados, a palavra de Deus, o texto que nós lemos, que diz: Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias deste livro. A gente pode pensar inicialmente, logo no primeiro versículo, existe uma palavra no original, Macarius, que significa pessoa muitíssimo abençoada, pessoa próspera, pessoa plena de felicidades, pessoa bem afortunada. É isso que quer dizer esta palavra que nós estamos nesse momento compartilhando com você. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão fazendo de tudo para ser ricas, serem prósperas na vida material. Mas, na realidade, não é bem isso que o Senhor Jesus quer dizer neste livro apocalíptico. E precisamos nós entendermos que as riquezas materiais, que não são pecados, desde que a tenhamos honestamente. Aliás, a riqueza, ela faz parte do plano de Deus para a sua igreja. Me lembro quando criança que um crente não podia comprar uma bicicleta porque era pecado. Não podia beber um guaraná porque era pecado. Mas o tempo tem mostrado que não é bem assim. Nós sabemos que Abraão foi um homem muito rico. Salomão, Davi e outros mais homens da Bíblia foram muito ricos. Jó foi um homem riquíssimo. E nós também podemos ter, eu não diria uma riqueza, grande fortuna, mas Deus nos tem suprido a cada dia as nossas necessidades. Pois ele mesmo diz lá em Mateus 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ainda a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Palavra do Senhor Jesus. E Davi diz assim: se as vossas riquezas vos aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então a riqueza é um dom de Deus, é uma bênção de Deus para nós. Nós vivemos num momento de pandemia em que pessoas estão passando fome, passando necessidade, perdendo suas casas, perdendo seus empregos, lojas estão sendo fechadas. Mas cremos que tudo isso aí vai passar. Deus vai prover o livramento para cada um de nós. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem. Eu não sei, meu amado, se você lê a Bíblia todos os dias. Eu, pelo menos, todos os dias eu tiro um tempo para ler, para estudar, para meditar, para ver o que Deus tem para mim, o que Ele quer falar para mim. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando para nós. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus.
E todos os homens de Deus, todos aqueles que entregaram suas vidas para o ministério profético da palavra, ou para o sacerdócio, foram homens escolhidos por Deus, porque eles possuíam este dom, porque eles possuíam, eu diria, credenciais para exercer tal ministério, que é o ministério profético da palavra. E o livro do Apocalipse é um livro profético também. Quando ele diz bem-aventurado os que leem, não significa apenas o ler por ler, um conto de fada, um jornal, qualquer livrinho, mas aqueles que leem com atenção e procuram compreender aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós. Você que é crente do Senhor Jesus, você que é um membro de uma igreja, você que professa a fé evangélica, sinceramente você lê a Bíblia todos os dias? Conheci uma senhora, ex-mãe de santo, possuía grande poder na Umbanda, não estou falando mal da religião de ninguém, mas ela dizia o seguinte, que tem muito crente que tem a Bíblia como um desodorante. Chega no dia de domingo, põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. E quando chega em casa, ela novamente tira a Bíblia debaixo do braço e põe em cima do móvel, de algum lugar. E ali a Bíblia fica empoeirada. A Bíblia é um livro para ser lido e compreendido. Por isso, quando você lê a Bíblia, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar o seguinte: os que ouvem. Esse ouvir no sentido de escutar, de compreender. Eli disse para Samuel, o jovem Samuel, quando Deus o chamasse pela terceira vez, que ele dissesse, bem-aventurado, aliás, dissesse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, nós temos ouvidos para ouvir. Perdão. Uma meditação, algum tempo atrás eu falei em 2 répteis, eu acredito mais que 2, que tem os ouvidos tapados. Eu falei do lagarto, que tem uma película em cada ouvido. Eu falei do crocodilo, que tem uma película em cada ouvido. O camaleão, aquele grandão que anda nas paredes, eles têm ouvidos tapados, mas eles têm uma visão muito forte. Eles veem coisas a distâncias que nós não vemos. Eles têm uma capacidade de ver, de enxergar. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos ter discernimento para entender aquilo que Deus tem a falar para nós. Como eu disse ainda há pouco, ele disse, quando te chamar pela terceira vez, diga Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3,9. Então, meu amado, minha amada, quando você vai à casa do Senhor, quando você me vê falando para você nesse momento, você precisa prestar atenção nas palavras que você está ouvindo. Se de fato você está compreendendo, se de fato você está seguindo o raciocínio, porque é muito importante seguir o raciocínio. Tem muitas pessoas que adentram a casa de Deus, vão aos templos, ouvem o culto, assistem, mas não são participantes do culto do Senhor Jesus. Pastoreei uma igreja em que uma senhora já mora com o Senhor, com Cristo. Ela estava com tantos problemas na vida que um dia ela entrou no templo e disse, pastor, ora por mim, porque do jeito que eu entro, eu saio. Eu não consigo guardar nada. Quem sabe você é uma dessas pessoas que vai à igreja, você escuta, mas você não ouve. Você não deixa que a percepção da sua mente leve a mensagem também, os seus sentimentos ao seu coração.
É preciso que você não apenas ouça no sentido de ter um ouvido mercador. Aliás, a palavra mercador, ela surgiu há muitos anos, eu era criança ainda, quando os turcos carregavam uma mala bem grande, cheia de tecidos, e eles vendiam a preços exorbitantes, roubavam no tamanho e roubavam no preço. E quando eles eram xingados, ofendidos, chamados de ladrões, eles fingiam que não ouviam. Por isso, passaram a chamar de ouvido de mercador. Eu não quero, meu amado, minha amada, que você tenha esse ouvido de mercador. A minha palavra é no sentido de que você ouça a palavra, que você entenda a palavra. Aquilo que eu, nesse momento, em nome de Jesus, quero passar para você. É preciso que você não seja crente apenas na sua igreja, na sua paróquia. Quando falamos igreja, no sentido de paróquia, nós estamos falando do templo, porque igreja, essencialmente, somos nós, aqueles que aceitamos a Cristo e o recebemos como nosso único e verdadeiro Salvador. É preciso que você esteja atento, com os ouvidos abertos, para que Deus possa colocar no seu ouvido, no seu sentimento, aquilo que Ele quer fazer você conhecer a respeito dEle. Nós precisamos ser bastante próximos de Deus. Nós precisamos fazer com que Deus se aproxime mais e mais de nós. Nós somos amigos de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Jesus disse, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto tenho recebido do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho é o único meio que pode libertar um homem dos seus pecados, das suas iniquidades, e levá-lo à presença de Deus. Eu lembro que, na mensagem passada, minha filha Rosilane, ela fez um sinal e perguntou para você, ela fez um sinal assim. E ela disse, faz com o dedo direito assim. E eu sei que você fez. Depois ela disse, faz com assim, com esse dedo. E ela disse, isso aqui significa o dia que você nasceu, o mês que você nasceu. E esse aqui, você sabe o que significa? Não sei se você respondeu certo ou errado. Esse aqui significa o dia, segundo ela informou, e muito bem, é o dia em que nós teremos o último dia de vida aqui na face da Terra. E esse espaço aqui, ó, esse espaço é a linha do tempo em que nós vamos viver aqui nesse mundo. Hoje, por curiosidade, eu fiz a conta de quantos dias eu já vivi até hoje. Quase 30 mil dias. E é pouco? Não é pouco não, irmãos. Muito poucas pessoas estão chegando a 30 mil dias. Muito poucas pessoas têm chegado à idade que eu tenho, 82 anos. Só que eu tenho procurado viver aos pés de Cristo. Ainda ontem eu fui à médica para fazer uma avaliação do meu problema de saúde e a médica falou para mim, excelente, muito bom, muito bom. E eu falei, graças a Deus. E ela disse, você agora só vai voltar em novembro, está bom? E eu falei, está ótimo. Irmão, eu não guardo essa ansiedade de quanto tempo eu vou viver. Mas o tempo que eu estou vivendo até agora e que quero viver, eu quero vivê-los aos pés de Cristo, o nosso Senhor. E testemunhar o que tem sido na minha vida para mim e pode ser também para você. Não importa se você é uma pessoa socialmente rica ou tenha meios suficientes para viver com algum dinheirinho de sobra, porque a verdadeira vida plena não é aquela em que o homem consegue juntar muitos bens. A palavra de Deus diz que nós vimos nu para esse mundo, lá nós tornaremos
o pó volte à terra como era, o Espírito para Deus que o deu. Nós não levaremos nada desse mundo. Quantas pessoas ricas, você sabe, você tem conhecimento disso? Muitas pessoas afortunadas. Agora, há pouco tempo, teve um que morreu, e você sabe talvez de quem eu estou falando, e deixou mais de 2 bilhões de reais, de dólares, mais de 2 milhões de dólares. E sabe o que aconteceu? Só levou consigo um caixão, abro aspas, bonito, de luxo, e deixou confusão. A família ficou brigando aí. E talvez esteja brigando até hoje. Não que a riqueza seja pecado. A riqueza não é pecado. Mas ela precisa ser adquirida conforme a ordem do Senhor. Do suor do teu rosto comerás. Nós temos que comer o nosso pão do suor do nosso rosto. Agora, se alguns conseguem um emprego melhor, algum crente consegue montar uma empresa, glória a Deus por isso. Quem dera que todos os membros de todas as igrejas evangélicas tivessem bastante suficiente para poder viver. Mas a Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre as palavras desta profecia. Bem-aventurados que leem, que ouvem e que guardam as palavras desta profecia. É uma predição profética sobre as coisas futuras. E eu gostaria de dizer para você, nesse momento, que sobre essas coisas futuras não há simplesmente a vontade do profeta, não é simplesmente a vontade do profeta que prevalece. As coisas futuras pertencem a Deus. Em Números, livro de Números 29 diz que as coisas claras pertencem a Deus, mas as coisas ocultas só a Deus pertencem. As coisas, elas vão se revelando à proporção que o tempo vai passando. Aqui no livro de Apocalipse, eu já falei no início, um livro que tem várias correntes teológicas, vários pensamentos. Eu estava ouvindo uma palestra de pastores congregacionais ontem, e eles estavam falando sobre as coisas também do Apocalipse. E eu postei no meu Face o seguinte: meu pai morreu há mais de 50 anos, era semi-analfabeto, mas ele já falava das coisas que aconteceram e as que estão acontecendo, inclusive dessa pandemia. Então é preciso que eu e você não venhamos nos satisfazer em ganhar pouquinho, não é? Que nós não temos que nos esforçar para ganhar um pouco mais, temos sim, precisamos, temos que estudar, temos que aprender uma profissão boa, temos que ganhar algum dinheiro para sustentar a nossa família, temos que ter um bom alicerce para poder manter a nossa família, manter os nossos negócios, as nossas contas. Aquilo que a sociedade nos impõe, e por circunstância nós temos que aceitá-la. E eu gostaria ainda, para finalizar a minha palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: o tempo está próximo. E esse tempo está próximo, ele não significa que Deus está falando que ele vai acabar agora. Não é isso. Ele pode se acabar agora para mim e para você. Deus pode nos chamar à eternidade. Ele está falando do tempo cronológico e não do Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Mas o Cronos, o tempo cronológico do relógio, esse é do homem. É aqui que nós vemos as horas. É aqui, no meu relógio, inclusive, tem calendário que eu posso ver o dia da semana. Esse tempo pertence a nós. Mas nós não temos a garantia de que vamos viver o dia de amanhã. Essa que é a verdade. Nós precisamos estar preparados para encontrarmos com Deus. A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então eu e você precisamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Deus.
Deus é dono da eternidade, Ele é a própria eternidade. Perguntei a um teólogo, certa ocasião, o que é eternidade? Isso foi lá em São Paulo. E aquele teólogo sabiamente disse, a eternidade foi um tempo que Deus criou e Ele habita na eternidade, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Nós somos finitos aqui nesse mundo, mas um dia, nós que habitamos dentro dessa carcaça, desse corpo, nós vamos sair, nós vamos ter que deixar esse mundo. E vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E eu gostaria de perguntar a você, nesse momento, você está preparado para encontrar com Deus? Você, de fato, tem Jesus no seu coração? Como é que está o seu pensamento? Como é que estão os seus sentimentos? Você tem procurado obedecer a Deus? Às vezes nós nos equivocamos pensando que é o coração que recebe a mensagem. Primeiro não é. Primeiro é o cérebro. O cérebro recebe a mensagem. E imediatamente ele passa para o coração. É por isso que muitas pessoas morrem infartadas. Muitas pessoas tomam choque. Às vezes vão ao estádio ver um jogo e emocionalmente sentem uma adrenalina tão grande que morrem. Porque o coração é que recebe aquilo que é transmitido pelo cérebro. E ele disse, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Você não queira entender o futuro de Deus. Eu quero antes que você entenda o futuro que Deus quer para você. Aquilo que Deus quer para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a minha mensagem nesse momento é que você aceite a Cristo como seu Salvador. Que você não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, elas vão acontecer, você não vai conseguir frear. Que elas vão acontecer. Deus permite que as ondas venham contra nós. Mas Deus permite que nós passemos sobre as ondas. Deus não evita que os problemas venham contra nós, mas Ele nos dá força e sabedoria para que nós ultrapassemos sobre os problemas. E eu gostaria nessa noite que você pensasse bem. Como está a sua vida com Deus? Você tem escutado apenas a palavra? Escutar é uma coisa. Ouvir é outra. Tem pessoas que fazem ouvidos de mercador, ou seja, não param para deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e faça de você alguém próspero na palavra que Ele tem para você. Há muitas pessoas aí vendendo mensagens. Muitas pessoas aí vendendo oração. Muitas pessoas aparecendo no lugar de Deus. Mas não são mais nada do que ninguém. São apenas homens e mulheres que Deus usa para pregar a sua palavra. Mas quantas vezes eles desvirtuam da palavra e enganam você? Não se deixe enganar pelos mercadores da palavra. Oremos, irmãos. Meu Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Obrigado, meu Senhor, por essa palavra abençoada, vinda do Teu trono de graça. Obrigado, meu Senhor, pela vida do meu pastor, meu Pai, ao qual tem experiência de vida suficiente, meu Senhor, para ter passado por muita angústia, muita tribulação, mas é visível a confiança que ele tem em Ti, meu Senhor. Só o Senhor sabe quantas vezes ele já dobrou o joelho dele, pedindo oração, meu Pai, orando a Ti, pelo toda a membresia da igreja a qual
ele pastoreia, meu Senhor. Muito obrigado pela vida do meu pastor, obrigado pela vida de toda a membresia da minha igreja, meu Senhor. Eu te peço, meu Pai, nos fortaleça a cada dia, meu Pai, nos coloca ânimo na nossa vida, meu Senhor, para que podemos te glorificar com isso. Meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toda vez que a gente ouvir a Tua palavra, meu Senhor, ou seja ela falada, ou seja escrita, meu Senhor, através da Bíblia, meu Senhor, que nós podemos guardar na nossa mente, no nosso coração, se possível for, meu Senhor, até na nossa corrente sanguínea, para que podemos, meu Pai, andar alinhado com o que Você quer, meu Pai, e fazer a Tua vontade de forma natural, meu Senhor. Em nome de Jesus, nos fortaleça, traga ânimo para os nossos corações, meu Senhor, para que podemos passar esses dias maus. Em nome de Jesus que eu lhe peço, meu Senhor, e agradeço. Amém. Boa noite a todos, fiquem na paz, que Deus esteja nos fortalecendo a cada dia. Força, fé e esperança. Que você tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Amém.